Estão vendo o slide aí? Alguém responde para mim? Eu vejo sim, professor. Sim, professor. Legal, obrigado. Kainara, você está na minha lista aqui, que está próximo a mim, então está aparecendo Douglas, Kainara, Luiz e Beatriz. Se vocês puderem responder quando eu perguntar, porque os outros ficam fora da minha visão, tá? Então, Pode deixar, professor. Legal. Nesta semana, após a apresentação dos trabalhos, que eu já falei que foram muito bons, ficaram muito bem feitos, com algumas raras exceções com relação à formatação, não a conteúdo, tá? Então, a gente começou na aula passada a falar sobre os sistemas de apoio que servem a estas administrações, ok? As administrações dos terminais. A gente vai estar sempre focando nos terminais aquaviários, mas pode ser que a gente fale de uma amplitude para todas as empresas, todo tipo de funcionamento, que foi o caso aqui da classificação dos sistemas de informação. Ela não só serve para uma empresa de terminal portuário, como serve para qualquer tipo de empresa. Então, são os sistemas de informação que dão apoio, primeiro, ao lado operacional, ao lado do dia a dia, e todas essas informações, através de sistemas colaborativos, migram para o sistema de apoio gerencial. E aí a gente fala, pô, mas dentro de uma microempresa isso acontece? Acontece. Lá na nossa pizzaria, né, a gente teria da mesma forma. Isso aqui com relação às transações, ou seja, os pedidos, vamos falar que a nossa pizzaria ela tem delivery, ela tem pague e leve e ela tem restaurante. Então, eu tenho transações nos 3 lugares. Essas transações vão acontecendo e, conforme essas transações vão acontecendo, vão começando a aparecer os dados. E esses dados têm que ser processados, né? A gente viu lá aquela caixinha verde, eles começam a ser processados. Processados aonde? Através do sistema que você colocou, né? Do programa que você colocou na sua empresa. Isso aqui te dá uma visão operacional, ou seja, se eu tenho um gerente cuidando da produção, da venda e da saída, ele tem uma ideia do que está ocorrendo, inclusive para saber se tem estoque, se vai faltar ou não. E aí, esses controles, quando vão ocorrendo, eles vão passando para os sistemas colaborativos. E aí vão passando para os sistemas de apoio gerencial. Esse sistema de apoio gerencial funciona, professor, mas às vezes a empresa é pequena e eu tenho isso num único sistema. Legal, ok. Mas, por exemplo, vamos falar de uma franquia do McDonald's. Então, como é que eles controlam cada franqueado em termos de reposição de estoque? Só o McDonald's que repõe o estoque deles. Então, eles têm lá o sistema de apoio operacional em cada uma das unidades e depois eles têm um sistema de apoio gerencial que centraliza essas informações para os tomadores de decisão. Ok? Ok, Kainara? Ok, prof. Bom, aí a gente falou aqui, né, tem 2 explicações sobre o que é o sistema de apoio à operação e o que é um sistema de apoio gerencial, tá? Então, isso aqui a gente já viu. Eu falei para vocês dos diversos nomes, nomenclaturas que tem nesse âmbito, né, da tecnologia da informação. Então, a gente vai ver alguns deles, principalmente aqueles que estão voltados para os terminais portuários. Dei uma visão para vocês de onde eles podem se localizar em termos de logística de suprimento, ou seja, a parte da administração, a parte que cuida do recebimento da matéria-prima da minha empresa, a parte da produção ou da movimentação de materiais e a parte da logística de distribuição, da saída do produto pronto ou do serviço. Aí é o quadrinho verde que eu falei para vocês, que todos os dados devem ser processados. E aqui, como é que acontece dentro de um sistema? O que acontece? Todo processo, toda empresa é um sistema. Tudo que a gente fala é um sistema. Aliás, nós somos um sistema, um ser vivo, que eu tenho entradas e tenho saídas. E o meu sistema, o corpo humano, ele é subdividido em vários subsistemas. Mas se eu pegar um sistema desse em separado, eu posso subdividi-lo, que é o caso desse daqui. Então, eu tenho o sistema digestivo,
E aí eu tenho vários subsistemas dentro dos sistemas digestivos que eu posso estudar em separado, né? Boca, mastigação, esôfago, estômago e intestino. Então, tudo isso está dentro do nosso sistema. Então, para ter uma ideia. Então, todo o sistema ele é apoiado por entradas e ele tem saídas, certo? Então, entradas e saídas. E aqui dentro eu tenho o processamento. O processamento é dentro do sistema, dentro de um programa, quando eu falo de tecnologia da informação. E para que eu tenha melhora no meu sistema, eu tenho que ter feedback. Então, quando a gente tem algum problema, um tipo assim, uma infecção, aí a gente vai no médico e na saída tem a urina. Aí eles colhem a urina, eles vão dar um feedback para a gente saber se precisa fazer alguma coisa. Da mesma forma, um exame de sangue ou um outro tipo de exame, eles vão dar o feedback para a gente poder mudar as entradas. Por exemplo, eu estou, né, um exemplo, né, eu estou com algum problema de glicemia. Ele vai pedir para eu mudar as minhas entradas, né? Ele evite doces, evite massas. Então, são coisas naturais que acontecem quando a gente tem um feedback de uma saída. Aí eu falei para vocês que eu gosto, né, muito desse quadro, porque ele dá uma visão de como funcionam os sistemas dentro da empresa. Desde lá, daquilo que a gente considera como cadeia de valor e os principais sistemas, né, de apoio operacional, a como eles se mexem e sobem para o apoio gerencial e ao apoio estratégico. É isso que acontece dentro da maioria das empresas. A gente vai dar um foco na parte de terminais portuários. E aí eu trouxe, esse quadro aqui eu já tinha falado também, eu trouxe esse quadrinho aqui que eu acho assim magnífico em termos de quantidade de situações que ocorrem nos nossos dias a dia, né, dessas informações, de como é que elas migram dentro de uma empresa foco para o lado do fornecedor e para o lado do cliente. Lógico que a gente aqui não vai esmiuçar detalhes do que acontece. A gente tem que passar para vocês para ter uma ideia das possibilidades. E daí vocês vão ter que se tornar especialista em algum deles. De repente, vocês já até são especialista em alguns, mas talvez não voltado para dentro do terminal. Então, a ideia é que vocês conheçam muito bem como é que funciona um terminal portuário. Ou um terminal retroportuário que dá apoio a um terminal portuário. Então, só para ter uma ideia aqui, o que é básico num terminal portuário? Né? O que é básico num terminal portuário? Então, a principal função de um terminal portuário é o armazém, é armazenamento, né, através de armazém fechado ou a céu aberto. Só para a gente ter uma ideia do que acontece. Então, eu tenho lá um fluxo de materiais. Eu tenho a doca de entrada, então todo terminal tem uma entrada, uma portaria que vai receber o seu caminhão, ou com carga containerizada ou com carga geral, tá? E aí ele vai receber, aqui simboliza um armazém, tá? Que ele pode ser fechado ou a céu aberto. E eu tenho os processos que ocorrem da descarga dessa carga na chegada do armazém até a doca de saída, ok? Que essa doca de saída pode ser para um outro caminhão ou, no nosso caso, um terminal aquaviário para navios. Mas dentro das possibilidades de um terminal portuário, eu tenho o contrário também, tá? Que essa doca de entrada é a porta de entrada do navio. Então, o navio descarrega para o meu terminal faz o armazenamento temporário, né, com o armazém fechado ou a céu aberto, e depois tem a doca de saída. Por exemplo, quando a gente importa produto, a gente faz esse mesmo processo com, lógico, a parte aduaneira, tá? E aí o caminhão depois leva o meu container ou minha carga geral, leva embora para o cliente. É essa a ideia. Aqui tem algumas operações que podem ocorrer, na realidade, que ocorrem em todos os tipos de terminais, não só de terminais marítimos. Então, eu tenho, vamos preenchendo por azulzinho, o recebimento, efetuar o recebimento,
físico e fiscal e a armazenagem de mercadorias recebidas. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho a conferência do pedido, olha só, o simbolismo da criatura operando e vindo a informação e indo a informação através de um sistema computacional. Aqui a gente tem o famoso EDI, né, que é a troca eletrônica de informações. Então, recebo o pedido, nota fiscal conferida. Beleza, então está conferido. Vou lá, faço a emissão da guia de conferência. Então, eu tenho lá uma guia de conferência. Aí tenho a etiquetagem, se for o caso, se eu vou refazer, né, o controle, ou se eu vou fazer só um checklist para saber se aqueles produtos é o que consta na nota fiscal. Depois de tudo certo, eu descarrego o caminhão, ok? Dependendo da carga, eu posso tirar um container do caminhão e colocar no seu local, ou eu posso tirar suas caixas, seus sacos, seus pacotes e colocar no armazém. Depois, olha só, o segundo azulzinho aqui, eu tenho armazenagem. Efetuar a armazenagem de mercadorias recebidas de acordo com o sistema de endereçamento. Então, por exemplo, isso serve também para o endereçamento de onde o container vai ficar, ok? Só estou vendo o chat aqui no momento, tá? Pessoal, quem chegou agora, não tem problema, sejam todos bem-vindos, tá? Ok, Vitória, tranquilo, vai e volta aí no que for possível. A aula a gente vai gravar, o que for preciso, você vai lá e assiste novamente. Então, eu tenho, depois que eu descarreguei o caminhão ou de caixas, pacotes, sacos ou o container, eu identifico o endereço e tanto faz se é pátio aberto ou pátio fechado, eu vou fazer a armazenagem. Nesse caso aqui, um pátio fechado, então eu tenho lá minhas colmeias, tenho o endereço de onde vai ficar essa carga, a minha empilhadeira de armazém vai lá, pega a carga e coloca no seu casulo. É isso que acontece. E da mesma forma, na armazenagem ao céu aberto, o container chega, está lá identificado o endereço dele, e depois a gente vai falar sobre CTMS, que é uma coisa nova, né, que está vindo aqui para o Brasil, e a gente vai falar como isso acontece de forma automática, através da inteligência artificial. Então, essa identificação de endereço vai tanto para o armazém fechado quanto para o armazém a céu aberto. Aí depois a gente tem a parte da administração do pedidos, o terceiro azulzinho assim. Receber, processar e separar os pedidos do cliente, preparando-os para a expedição. Então, dentro daquilo que a gente fez lá, de colocar cada carga no seu casulo, está tudo pronto, né? Uma parte inicial. Eu tenho o processamento do pedido. Olha o EDI do outro lado, do B2B ou do B2C. Então, eu tenho pedido ou pendências, esses pedidos e pendências chegam para mim, eu sou lá o controlador, sei que tem o produto, atendo a necessidade do cliente, faço a separação. Então, a mesma empilhadeira vai lá, a mesma que pôs, ou de repente eu tenho um lado de entrada e um lado de saída, dependendo do tamanho do meu armazém ou do meu pátio, pego o meu produto e faço a consolidação. A consolidação é quais cargas irão sair naquele bendito caminhão ou naquele bendito navio, ok? Então, aqui ele está simbolizando várias cargas, o seu controle EAN ou a sua numeração, e aqui preparando mais cargas para a consolidação, ou seja, a montagem do lote, ok? Depois ele vem com a operação de armazenagem expedição, efetuar o embarque e a entrega da mercadoria. Então, depois que foi montado todo o produto através do pedido, através da consolidação, ele tem a conferência. Então, vem mais uma pessoa. Olha só quantos movimentos a gente tem em termos de execução de tarefa, tá? Então, depois vem mais alguma pessoa que, de repente, é a mesma que fez a conferência na entrada. Isso depende sempre do tamanho da empresa. Ele vai lá, confere, ok? Confere, está de acordo com o pedido, beleza. Vai carregar o caminhão ou o navio, aqui eu só coloquei o caminhão, mas poderia ser um navio, tá? Carregou o navio, tem a emissão da nota fiscal, porque esse modal não pode rodar sem nota fiscal. Na realidade, não pode é uma coisa, né?
Se eu colocar e o caminhão sair, nada impede de ele rodar. Mas se houver uma fiscalização, nós teremos alguns problemas com relação à conferência da carga. Ok, turma? Perguntas? Não, professor. Beleza. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Já para começar a ver se vocês conseguem entender esse sistema como um negócio. O que é negócio, professor? Então, eu vou falar para vocês que negócio é tudo aquilo dentro da empresa que gera receita. Ok? Receita, pessoal, é dinheiro. Tudo aquilo que a gente fala de receita é dinheiro. Não quer dizer que eu tenho lucro, porque eu tenho que verificar e conhecer muito bem os meus custos. Mas a partir de quando eu começo a operar o meu sistema, eu tenho que fazer de tal forma que pelo menos ele chegue no ponto de equilíbrio. Ou seja, minhas receitas são iguais aos meus custos. Mas toda empresa, principalmente quem patrocina a empresa, quem está por fora bancando financeiramente, né, aquele bem de capital, aquele recurso chamado dinheiro, quer ter retorno, quer ter lucro. Não quer que só a empresa opere de forma a pagar os seus custos. Ela quer ter, principalmente se ela pagou para aquela empresa for ser criada, ela quer ter o retorno sobre o capital. E depois ela quer ter o retorno como dividendos. Tá? Então, de acordo com o que a gente falou nesse quadrinho, quais são as operações ali que vocês identificam como operações que podem gerar receita? Agora eu quero a participação de vocês. Professor, seriam esses tópicos que o senhor passou agora, né? Isso, esse é só o inicial desses tópicos que eu passei agora. Então, olha só, vou voltar aqui para vocês. Armazenagem? Isso, olha só, vou passar aqui para vocês. Dentro desse processo de armazenagem, a gente tem 4 tópicos, né? E a gente falou que a gente tem a entrada de material, o fluxo de material e as docas de saída. Sendo que aqui, se você olhar um terminal, é o que acontece. A entrada da carga, a conferência da... Aí a gente dividiu. Vamos lá de novo. A primeira é o recebimento. Eu recebo a carga, efetuo o recebimento físico e fiscal e a armazenagem da mercadoria recebida. Aí eu tenho esses processos. Depois eu tenho a armazenagem em si, certo? Que eu consolido a carga e coloco lá dentro do meu armazém do céu aberto ou do armazém fechado, tá? Depois eu tenho o quê? Eu tenho que fazer a administração do pedido, porque toda a minha carga que entra, na teoria, tem que sair, senão eu perco, né, em termos de estoque. Eu tenho a administração dos pedidos, tenho a consolidação final e depois eu tenho a expedição. Então, dentro desses 4 processos, né, vamos pensar assim, é lógico que se a gente for falar, a gente tem outros processos dentro do terminal. Mas vamos pensar nas operações. Operações é aquilo que movimenta o terminal. Ah, mas professor, eu tenho uma operação lá que é fazer refeição para o pessoal almoçar. Fazer refeição para o pessoal almoçar gera receita para o pessoal do terminal almoçar? Não, só gera custo. Mas gera bem-estar, gera motivação. Mas efetivamente não gera receita. Então, tem alguns terminais colocam a alimentação para os seus empregados porque sabem disso, que vai gerar o bem-estar. Qual é o bem-estar? A pessoa não precisa se locomover para casa, porque na hora que ela se locomove para casa, ela se coloca em risco no transporte, ou de pegar uma Covid, ou de ter um acidente. Ela se coloca em risco porque a pessoa se vê lá, né? Tem algumas pessoas, né, só vou tomar uma pinguinha aqui para abrir o apetite. Acontece de monte, tá, pessoal? Vou tomar uma pinguinha para abrir o apetite, eu como, e aí, conforme eu estou comendo, aquele álcool vai embora, mas de repente ela não sabe qual é o efeito. E na volta a mesma coisa. Então, o bem-estar é da possibilidade de deixar a pessoa dentro da empresa e não sair para se colocar em risco.
E também, se você tem uma boa alimentação com tudo que é necessário, você motiva aquela pessoa a ficar ali dentro, né? A alimentação, uma boa alimentação dentro de uma empresa, mas ela só gera custo, tá? Não gera receita, gera motivação, gera bem-estar. Então é isso que eu estou falando. Dentro dessa visão, quais são, né, as etapas aqui que geram dentro da visão de vocês, que geram recursos, que geram receitas, que geram dinheiro. Vamos lá, ok, Milene? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Vocês têm que interagir comigo. O que gera recurso aí? O que gera dinheiro? Não tem problema não, turma. Pode falar, estejam à vontade, tá? Eu acho que vocês... Serviço? Qual deles, Bruno? Qual 2 serviços? Vamos nomeá-los. Professor, a armazenagem em si, né? Armazenagem... A saída da mercadoria. Peraí, Júlia. Ela... Peraí, Júlia, já te falo. Vamos lá da Milene primeiro. Armazenagem em si, muito bom. Então, um dos principais pontos de um terminal portuário que gera receita é a armazenagem em si. Mas o que significa armazenagem? É o tempo em que a carga vai ficar dentro do meu terminal. Lembrando, turma, só uma dica para vocês, eu não lembro quem foi que falou. Quando está no terminal, não é mercadoria. O produto que está no terminal, não importa qual produto, ele é uma carga. E para quem teve a última aula comigo de logística, existe uma pequena diferença entre carga e mercadoria. Todas duas são produtos, tá? Então, por exemplo, eu produzi uma lata de óleo. Essa lata de óleo é um produto que vai ser consumido. Enquanto essa lata de óleo estiver no armazém ou no transporte, ela é carga. Ela só vira mercadoria quando ela está na prateleira. Que engraçado, né, turma? Mas é a nomenclatura do nosso processo, ok? Então, só para vocês não cometerem esse equívoco de, numa entrevista ou de falar com alguém, chamar aquele produto que está dentro do terminal de mercadoria. Por que não chamá-lo? Mercadoria é quando está na prateleira, está à venda. Por exemplo, no e-commerce é quando aparece a foto desse produto lá naquela loja virtual, certo? Quando ele está em transporte, quando ele está em armazenagem no terminal, por exemplo, é chamado de carga. Então, aquilo que eu ponho no navio não é mercadoria, é carga. Aquilo que eu tiro do navio é carga. Aquilo que eu transporto até o supermercado é carga. Quando o supermercado põe aquele produto que era uma carga, passa a ser mercadoria. Só nomenclatura, tá? Beleza? Então, na armazenagem, eu tenho como faturar. Então, por exemplo, eu posso pegar por peso ou por volume, certo? Por peso ou por volume, e fazer uma equação do meu terminal de quanto espaço ele tem e de quanto eu posso cobrar por peso ou por volume. Normalmente, turma, qualquer pessoa envolvida na logística sabe que eu cobro por aquele que for maior, ou peso ou volume, tá? Então, aquele que ocupa o maior espaço na minha área, ou aquele que é mais pesado. Então, é assim que a gente cobra. Então, a gente faz uma espécie de rateio. Como é que eu faço isso, turma? Tudo vai depender de como eu encaro os meus custos. E dentro de uma empresa, eu tenho custo fixo e tenho custo variável. É importante porque a gente vai fazer um exercício com isso, tá? O que é o custo fixo? São todos aqueles custos que eu tenho que pagar independente da minha empresa ter ou não receita. Então, eu abri uma pizzaria, mas eu não vendo pizza nenhuma, mas eu pago aluguel, eu pago a água, eu pago a luz, eu pago a internet, eu pago um funcionário se ele tiver,
Então, tudo isso que eu pago, independente de produzir ou não pizza, isso serve para um terminal portuário, são os meus custos fixos, ok? E eu tenho que pagar o meu custo fixo. Então, eu vou ter que gerar receita para pagar meus custos fixos. Mas, turma, quando eu começo a gerar receita, eu começo a ter meus custos variáveis, que são aqueles que aparecem quando eu começo a produzir. Ah, mas professor, qual custo eu vou ter quando eu começo a produzir um serviço? Então, por exemplo, se eu começo a movimentar meus equipamentos que são elétricos, minha conta de energia vai lá em cima. Se eu começo a movimentar meus equipamentos que são a gás ou que são a óleo diesel, meu custo vai lá em cima. Se eu começo a colocar mais operadores, mais pessoas aqui e acolá para fazer essas operações rodarem, eu aumento o meu custo variável. Então, lembre-se, além da empresa ter que pagar os custos fixos, ela, quando começa efetivamente a operar, ela começa a gerar custos variáveis. Então, eu tenho que ter uma estimativa de quanto vai ser a minha receita, que é aquela do ponto de equilíbrio, que é o mínimo que eu tenho que vender para pagar todos os meus custos fixos e variáveis. Então, aonde eu consigo fazer isso? Nos serviços que o Bruno falou. Mas quais serviços? Nominalmente falando no serviço de armazenagem. E o que é um serviço de armazenagem? É a guarda do material, é a guarda da carga por um determinado momento. E é assim que eu vou medir. Júlia, vai lá, próximo. O que você ia falar? Desculpa. Eu acho que a própria saída também do terminal contaria com uma... Você está falando a saída, vamos, por exemplo, do container, a movimentação do container da área de armazenagem para o navio, é isso? Isso. Ok, então é exatamente esse serviço que é o segundo serviço que a gente cobra. Normalmente, num terminal, a gente só cobra 2 serviços, tá? A operação em si, que a operação é a movimentação, então, é as coisas que acontecem na portaria, são as coisas que acontecem no armazém a céu aberto ou fechado, e são as coisas que acontecem na movimentação da carga para o caminhão ou para o navio. É exatamente isso que a gente chama de serviço de movimentação. E da mesma forma como a gente cobra no serviço de armazenagem, eu tenho que calcular qual é a minha disponibilidade. Então, quando vocês apresentaram o trabalho de vocês, vocês falaram que poderia movimentar, sei lá, tá? 1.000 teus por dia. O que é movimentar 1.000 teus por dia? É a movimentação de 1.000 containers de 20 pés por dia. Movimentação significa entrada e saída. Tá? Então, se eu consigo movimentar 1.000 teus por dia, eu faço um cálculo. Se eu não movimentar nenhum, eu vou pagar custo fixo. Se eu movimentar 1.000, eu vou pagar o custo fixo mais o custo variável dessa movimentação dos 1.000 containers. Aí eu chego num valor. Esse valor é meu preço. Tá? Com base no meu preço, eu vou cobrar do meu cliente. Eu vou dar um orçamento para ele. Vamos supor, tá? Que eu cobre R$1.000 por movimentação de container. Estou dando só um exemplo, estou chutando, tá? Pode ser muito, como pode ser pouco. R$1.000 por movimentação de container, mais R$10 por dia de armazenagem. Olha só, R$1.000 por movimentação. Não estou falando em desembaraço, não estou falando em nada disso. Só estou falando da operação do terminal. O desembaraço não tem nada a ver com a operação do terminal. Ah, mas o meu terminal faz desembaraço. Ele vai cobrar em separado. A grande maioria dos terminais, a operação de desembaraço é feita pelo despachante, pela Receita Federal. A grande maioria. Mas tem alguns terminais que são alfandegados. E aí eles fazem também, eles cobram por esse serviço. Vamos dar o foco na operação. Então ele vai cobrar lá um valor. Se aquele container ficou de ontem para hoje e movimentou hoje, então deu um total de R$1.010. Ah, é muito ou é pouco? Depende da sua empresa. Isso talvez seja o mínimo necessário para pagar minhas contas. Mas se eu tiver, por exemplo, a partir de 500 teus, eu começo a gerar lucro,
Então, 1.000 teus é a minha movimentação máxima, mas eu faço a minha conta em 500 teus. Mas a partir do número 501, eu já começo a gerar lucro. Ou seja, algum dinheiro desse 1.100, além de pagar os custos fixos e pagar os custos variáveis, vai sobrar para a minha empresa. E por que eu preciso ter dinheiro de sobra? Então, nos custos do dia a dia, nos custos operacionais da empresa, nos custos fixos e variáveis, ela já embute a manutenção dos equipamentos. Mas, por exemplo, se eu preciso trocar um equipamento, colocar um equipamento mais novo, mais moderno, uma automação, eu preciso ter recurso para isso. E, normalmente, as empresas guardam parte, ou deveriam guardar parte desse lucro para investimentos futuros. Ok? Perguntas? Nenhuma pergunta, turma? Tranquilo? Nenhuma, professor. Vamos ver aqui, o chat aqui movimentou. Vamos ver, que às vezes a pessoa não abre o microfone, aí eu não sei. Beleza, 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 sem perguntas aqui no chat. Ok, tranquilo. Vamos para a próxima, então. Vamos continuar. Então, isso aqui eu já falei. Ah, tá. Agora a gente vai dar só uma explicação em cada um, tá? Do que é a nomenclatura e qual é o significado. Então, EDI, que é a troca eletrônica de dados, é considerado como a troca estrutural de dados através de uma rede de dados qualquer. Tá, turma? Então, eu tenho servidores na empresa, servidores no centro de distribuição e tenho sistemas que interligam com os fornecedores e tenho sistemas que interligam com os consumidores, ok? Básico, tá? Básico. Então, por exemplo, se eu faço uma compra no Mercado Livre, então todo o meu contato, todo o meu EDI está dentro do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre funciona como servidor e como conexão com os fornecedores e com os consumidores. Mas tem muitas empresas que não têm, que fazem Gmail mesmo, Hotmail. Muitas empresas mandam os e-mails por Gmail, Hotmail. Não tem nem, às vezes, não tem nem site que possa colocar o nome, né? Por exemplo, o bruno@nomedaempresa.com.br. Às vezes não tem isso. Então, ela funciona com troca de e-mail. Ok. Aí depende tudo do que a empresa tem de capital para poder investir. Então, o EAI, o que é o EAI? É a integração de aplicações corporativas. Integração, ela pega todas as informações e coloca num único pacote. É uma referência aos meios computacionais e aos princípios de arquitetura de sistemas utilizados no processo de integração. Os procedimentos e ferramentas do EAI viabilizam a interação entre sistemas corporativos heterogêneos. O que significa isso, turma? Muitas empresas, às vezes, fazem sistemas locais. Ela mesma constrói o sistema. E depois ela compra um outro sisteminha, mas não quer perder o dela. Então, ela, para manter o sistema dela, ela faz uma interface com esse novo sistema. Então, esses sistemas são heterogêneos, diferentes. Homogêneos são iguais, heterogêneos, diferentes. E aí você constrói essa integração. Professor, minha empresa não tem a EAI. Ok, por quê? Porque não precisa de um EAI, do Mercado Livre. Quem é de fora, quem é o cliente de fora, não consegue ver essa integração. Mas ele consegue ver que um sistema funciona unicamente, mas, de repente, lá por trás, quem trabalha dentro do Mercado Livre, de repente, ele tem 10 sistemas integrados. Não sei, não conheço o sistema de integração do Mercado Livre. Mas, dentro do sistema Petrobras que eu trabalhei, a gente devia ter pelo menos uns 12 a 15 sistemas, turma. Sistemas são as ferramentas, são os programas. E esses sistemas se subdividiam em cada uma das unidades. Então, se são 40 unidades do sistema Petrobras, eram 40 subsistemas daquele sistema. E eram 12 a 13 sistemas diferentes dentro dele. E aí a Petrobras, logicamente, precisava ter um EAI, um integrador dessas aplicações, para poder juntar e transformar tudo num business intelligence, num BI. Turma, estamos dentro do último minuto do Zoom. Ele vai cair. Quando ele cair, eu já mando em seguida o novo link, tá? Então, depois do EAI, olha só, desculpa, antes de falar do próximo, então o Business Inteligência, ele pega isso tudo aqui, ó. O seu gerenciamento
o seu negócio e a sua tecnologia de informação. Ele junta tudo isso aí e coloca tudo num business inteligência. Então, algumas empresas precisam efetivamente desse E aí para trazer tudo que ela tem de sistemas para dentro do business inteligência. Então, é a inteligência